Olá, pessoal. Então, dando continuidade, agora eu vou falar, entende? Sobre os antidepressivos. Perfeito. Porque todo mundo sabe que a depressão é o mal do século, todo mundo é atribulado pelas suas tarefas, por metas, pelo corre-corre do dia a dia, entende? Pela pressão desse mercado capitalista. E todo mundo ou já passou por um quadro de depressão ou conhece alguém que já sofreu dessa doença. E essa doença pode ser extremamente o quê? Curada, tratada. Então, foi daí que surgiram o quê? Os antidepressivos. E a primeira classe de antidepressivo foram os inibidores da MAO. O que é isso? O inibidor da MAO inibia a enzima monoaminoxidase que está localizada dentro do axoplasma do quê? Do neurônio pré-sináptico. Então, veja bem, ocorria o estímulo, liberação da noradrenalina na fenda sináptica, aí ela fazia o estímulo para o neurônio pós-sináptico e o que sobrava era recaptado, só que dentro do axoplasma tem o quê? Essa enzima, que é o que? A monoaminoxidase, que faz a quebra do neurotransmissor. Agora, uma vez que inibe essa enzima, todo neurotransmissor que for recaptado, ele fica pronto para ser o quê? Após, no próximo estímulo, ser liberado, aumentando assim a concentração de noradrenalina na fenda sináptica, aumentando consequentemente o estímulo para o neurônio pós-sináptico. Então é um bom medicamento? Sem sombra de dúvida. E foi amplamente utilizado, mas ele apresentava grandes efeitos colaterais. Por ser uma enzima dentro do axoplasma do neurônio, ele fazia muitas interações com outros medicamentos, inclusive com vários tipos de alimentos. Então hoje ele é pouco utilizado, mas é utilizado com êxito no tratamento de depressão refratária. O que é depressão refratária? É uma depressão que já foi tratada por várias outras classes de medicamento antidepressivo e não surtiram efeito. Então volta-se à primeira classe, que é os inibidores da MAO, e surte efeito. Demora cerca de 2 semanas para haver o que? A impregnação desse medicamento e a mudança das atividades neurais. Entende? Mas depois disso funciona perfeitamente bem. Ótimo. Outra classe de medicamento depois dessa, os antidepressivos tricíclicos, que são amplamente utilizados até hoje. Eles têm como mecanismo de ação o que? Fazer a inibição de recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, aquele paciente que fica apático, ele vai ter o que? Uma oferta maior de noradrenalina. E aquele paciente que vive triste, ele vai ter o que? O aumento do neurotransmissor serotonina, que é chamado o que? O neurotransmissor da alegria, do prazer. Ótimo! Então, impedindo a recaptação para o neurônio pré-sináptico, aumenta o quê? Aumenta a concentração na fenda sináptica e, consequentemente, aumento do estímulo do quê? Do neurônio pós-sináptico, fazendo com que o paciente tenha uma melhora significativa, tanto na sua apatia como na sua melancolia. Perfeito. O grande problema dessa classe é que o efeito de melhora no paciente está diretamente ligado com o ganho de peso. E isso os pacientes não podem saber, porque senão eles param o tratamento. Mas se o paciente engorda, quer dizer que ele está tendo uma melhora significativa. Tá? Então, alguns medicamentos, como a nortriptilina e amitriptilina, que pertencem à classe dos tricíclicos, eles são amplamente utilizados em combinações com outros medicamentos para tratamento de dores lombares, dores da coluna, porque eles provocam um relaxamento nesta área e é muito bom. Só que ganha-se peso. Outra coisa, apresenta tontura, boca seca, tá? E diminuição da libido também. Os principais representantes são imipramina, nortriptilina, amitriptilina, ok? São amplamente utilizados, mas tem o brinde do ganho de peso. Perfeito. Depois disso, o que veio?
vieram os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então agora esses medicamentos eles são mais elitizados. Por quê? Porque eles escolhem somente inibir o que? A recaptação da serotonina. Então a adrenalina vai ser quantidade normal, mas a serotonina vai estar aumentada na fenda, aumentando o estímulo para o neurônio pós-sináptico. Então vai tratar melhor o quê? A melancolia do paciente. São medicamentos que custam um pouco mais caro, mas que têm uma melhora extremamente alta nos pacientes. Uma melhora extremamente significativa, tá? Isso aí foi na década de 80. Foi lançado esse medicamento que foi chamada da pílula da felicidade, que é o quê? A fluoxetina, tá? E tem o nome de Prozac. Depois tem o citalopram, venlafaxina, a paroxetina, e que são amplamente utilizados hoje, ok? Ótimo. O grande problema desses medicamentos é o quê? Ganho de peso muito pouco, mas a libido é muito afetada, diminuindo assim o quê? O apetite sexual, tá? Mas às vezes como efeito adverso tem boca seca, só que em grandes concentrações eles podem provocar o quê? Convulsões. Muito cuidado. Agora a outra classe é o quê? São os estabilizadores de humor. O medicamento que foi utilizado desde o início e é utilizado até hoje é o lítio. O lítio é bom, ele é ótimo, inclusive no tratamento da bipolaridade, estabilizador de humor e de casos de bipolaridade. O problema do uso do lítio é a litemia. O que é isso? É o aumento da concentração de lítio no sangue, podendo chegar ao nível tóxico. Então, pacientes que usam lítio, de 3 em 3 meses, precisam dosar essa quantidade do lítio no sangue, para ver e para controlar a dose administrada, para que não chegue ao nível tóxico. Mas eles são ótimos. É um medicamento mais antigo, mas é utilizado até hoje. E nós também temos o quê? Os anticonvulsivantes, tá? Que funcionam também como estabilizadores de humor. O grande representante deles, nós temos duas classes, os típicos e os atípicos, que vocês lerão com maiores detalhes no material da aula. Ótimo. Os grandes representantes são o valproato de sódio, que é o quê? O Depaquene e o Depakote, tá? O carbamazepina, que é o Tegretol, e o topiramato, que também é utilizado para enxaqueca, no tratamento da enxaqueca, ok? Então, esses medicamentos são ótimos, funcionam, e a gente tem que tomar cuidado no uso desses medicamentos.